Não sei se o Luiz já participou com a turma da manhã, acho que não, né? Não, a parte da manhã não. O Almir e a Nara já. Então, hoje nós temos a nossa visita que já participou com a turma da tarde, ele também é representante da comunidade, né? Ele é dono daquela Orkut, o título é Mineira Velha, Histórias e Fatos da Mineira Velha 1, 2 e o 3. Então ele posta, tem bastante fotos, o 1 já está lotado, o 2 ele já está no site 3, né? No Orkut 3, na página 3. Então tem muito da família de vocês, principalmente quem morou muito tempo por aqui. E essas aí também vão estar lá, Luiz? Vão estar, com então, certeza. Com certeza vocês vão estar. É Histórias e Fatos da Mineira Velha 3. E esse aqui é um videozinho que a gente está fazendo para deixar na história das crianças. Tá. Ó, é 3 de algarismo romano. Marcado a sala de informática amanhã. Ah, então, dá uma visita nessas páginas para te ver. Nos alvinhos. As aulas para o trabalho perdido todo. Para visitando os sites. Tá bom, galera. Então hoje nós vamos para a nossa última viagem. A gente aprendeu nas 6 viagens muita coisa sobre a nossa cidade. Desde a nossa colonização, o nosso sustento, como são os morros, a história do carvão. O que mais que a gente aprendeu esse ano? Vamos lá, me ajudem. Vamos lá. Clima, rios, o que mais? Carvão, a história do carvão, agricultura, pecuária, turismo, comunicação. O que mais? Vamos lá. Tá fraco? Tá fraco. Acho que só nós aqui aprendendo a turma Não. da também. Estou falando de vocês. O que mais vocês aprenderam? Ó, colonização na primeira viagem. Segunda. Segunda viagem. Rios, morros, clima, vegetação. Quantas pessoas moram aqui? Terceira viagem. A banana, agricultura, pecuária. Qual foi a empresa de vocês? Crystal Power? Crystal Power. Depois a quarta e a quinta foi infraestrutura. Sexta viagem, as empresas que patrocinam o nosso projeto. Quais são? Dá foto pra fora. Dá foto pra fora. Gritor. A Expresso Orquilinha Rio-Maina. ZPL. Que juntas formam a CTU. A última viagem nossa, a gente viu a parte de turismo. Nós fomos no campo do Criciúma, museu e fundação, lá no Poço dos Desejos? Foi, Rosi? Então, na Fundação Cultural. E hoje, onde nós vamos? Quem é que cuida do nosso município? Prefeito. Prefeito? Mas será que o prefeito dá conta de uma cidade de quase 200 mil habitantes sozinho? Ele precisa de uma equipe. O governador cuida do estado de Santa Catarina, que é o Raimundo Colombo. A Dilma? A Dilma cuida do país inteiro. Então quem é que ajuda o prefeito a cuidar da cidade? É o governo. A Dilma cuida do país inteiro. Os prefeitos. Os políticos. Quem são os políticos? Prefeito. O prefeito já é um político. O vice-prefeito, que é o Márcio Búrico. Como é que é mesmo o nome do nosso prefeito? Como é que é o nome dele? Trésio Salvar. Márcio Búrico. Então, cuida o prefeito, cuida os vereadores, e cuida também da nossa cidade os juízes. Então, são 3 poderes que cuidam da nossa cidade. O poder judiciário, que vem da palavra justiça, que pertence aos juízes. O poder executivo, na pessoa do prefeito, seus secretários, e o poder legislativo, que vem da palavra leis, que cuida os vereadores. Hoje nós vamos conhecer 2 poderes, o poder legislativo e o poder executivo. A nossa primeira viagem é na Câmara de Vereadores da nossa cidade, lá onde são feitas ou aprovadas as leis do nosso município. Então nós vamos lá ver onde trabalham os nossos vereadores. Nosso município, quando ele foi colonizado há 131 anos atrás, quem mesmo que colonizou o nosso município foram o quê? Os italianos. Quando eles chegaram não tinha nada, a gente já sabe dessa história. E nós pertencíamos, sabe a quem? A Araranguá. Araranguá era a nossa mãe. Por 45 anos nós pertencíamos a Araranguá. Tinha que tirar uma certidão de nascimento? Tinha que ir a Araranguá. Casamento? Tinha que ir a Araranguá. Fazer uma escritura de terra? Tinha que ir lá em Araranguá. O pessoal daqui usava muito Uruçanga, por ser mais perto, que Uruçanga também, né? Por ser mais perto, mas ia muito para Araranguá. Como é que era o nome
cidade primeiro delas? E antes de ser Criciúma, ela era uma colônia. Colônia São José. Foi quando os italianos chegaram para a colônia São José. Aqui tinha muito capim que recebeu o nome de Criciúma. Esse nome de Criciúma foi incorporado à colônia São José de Criciúma. A colônia foi crescendo, não era mais um lugar pequeno, ficou só Criciúma. Mais tarde ele virou Criciúma. Então tudo nós pertencíamos a Araranguá. E o povo daqui já estava descontente, tudo tinha que ir lá para Araranguá pedir. Queria fazer uma ponte, tinha que pedir para o superintendente. Era como nós chamávamos os prefeitos da época. Tinha que melhorar uma estrada, tinha que fazer uma escola, era tudo lá. E o povo começava a conversar, reunir e dizer assim, tu não acha que a nossa cidade pode ser município? Tu também não acha? Tu também não acha? Começava a perguntar às pessoas assim, mas é claro, a nossa cidade já é grande, já pode ser município. Começaram a fazer comitivas, grupinhos, para ir a Florianópolis pedir para o prefeito. Sabem do que eles iam? A cavalo. Levavam 3 dias para ir, 3 dias para ir. Ficavam um dia para conversar com o governador. Se eles levavam 3 para ir, 3 para voltar. Quantos dias eles gastavam para falar com o governador? E um dia que eles ficaram lá? 7 dias para falar com o governador. Até que em 1925, 45 anos depois da colonização, o governador disse assim, tá bom, eu vou transformar vocês em município. Eu vou separar vocês de Araranguá. Eu vou emancipar. Emancipar quer dizer separar. O que Criciúma fez com Araranguá? Ela separou, que a gente chama de emancipou. Então ela se separou. A nossa emancipação aconteceu 45 anos depois da colonização. Se ela virava município, ela precisava de prefeito e vereadores, que nós chamávamos na época de superintendente e conselheiros. Então, quem foi o nosso primeiro prefeito? Quem foi? Marcos Rovares. Marcos Rovares teve uma equipe de conselheiros. Antes a gente vai escutar a nossa historinha, que a Monique vai colocar, olho e ouvido no monitor agora. Criciúma já pertenceu ao município de Araranguá. Vocês querem saber quando aconteceu nossa emancipação política? Sim! Vamos lá, gente inteligente! Quando Criciúma foi fundada, pertencia ao município de Araranguá, que era administrada por um cidadão, que pelo cargo ocupado era chamado de superintendente. Na época, não existia o cargo de prefeito. Mas Criciúma ficava longe de Araranguá. O povo daqui queria mais atenção e melhoramentos. Em 1892, a colônia passou à categoria de Distrito de Paz. Isto é, foi criada uma divisão para ficar mais fácil de governar. O senhor João Zanetti foi escolhido para representar a colônia de São José de Criciúma, junto ao superintendente de Araranguá. Ele foi o primeiro intendente do Distrito de Paz de Criciúma. O que é intendente? Intendente é aquele que administra um local ou um distrito. No dia 1º de janeiro de 1911, o pioneiro imigrante italiano Marcos Rovares tomou posse no Conselho de Araranguá. Como conselheiro, tinha poder de opinar sobre as necessidades da colônia ou do distrito. O progresso foi chegando com a agricultura, o comércio, a exploração do carvão e a construção de estradas de ferro. Porém, as pessoas queriam que Criciúma ficasse independente de Araranguá. Então, os líderes comunitários e os comerciantes começaram um movimento de emancipação da nossa cidade. Em 4 de novembro de 1925, pela Lei Estadual número 1516, foi criado o município de Criciúma. Quem assumiu a superintendência municipal de Criciúma foi Marcos Rovares,
no dia 15 de janeiro de 1926. Ele foi o primeiro cidadão a governar Criciúma. Em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei Estadual número 941, o município e o distrito sede tiveram o nome de Criciúma alterado para Criciúma. No dia 31 de dezembro de 1943, pela Lei Estadual número 90, foi criada a Comarca de Criciúma, que foi instalada oficialmente em 20 de março de 1944. O primeiro juiz de direito da Comarca Criciúma foi o doutor Euclides de Cerqueira Sintra. No município, como em todo o país, o governo é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo governa e administra os bens públicos. O nosso município inteiro, com cidade, bairros, escolas, estradas, transportes, indústrias e o povo que nele vive, precisa de organização e de disciplina. Já pensaram como ficaria a casa da gente sem ninguém para determinar? A escola sem diretor? Quem resolveria os problemas? Seria uma confusão. Por isso, nosso município tem um governo municipal, ou poder executivo, representado pelo prefeito, que cuida dos negócios públicos. Explica pra gente o que é negócio público. É muito fácil de entender. Negócios públicos são a construção de prédios públicos, de estradas, de escolas, de ruas, de calçamentos, o cuidado com a limpeza pública, o lixo e com os parques, enfim, tudo o que serve para o bem-estar do povo e do município. Para realizar esses serviços, o governo arrecada taxas e impostos da população e ainda recebe verbas do Estado e da União. Você sabe que para fazer isso tudo precisa de verbas? Verbas? Sim! Verbas são quantias em dinheiro destinadas à execução dos negócios públicos. Quer dizer que somos nós que pagamos por este serviço? Exatamente. Por isso, temos que conhecer bem sobre o nosso município para acompanhar o que está sendo realizado. O Poder Executivo realiza o que as leis determinam. Criciúma já teve muitos prefeitos? Sim! De 1926 até 2009, tivemos os seguintes prefeitos: Marcos Rovares, Cincinato Naspolini, Elias Angeloni, Ercílio Amante, Ado Caldas Faraco, Alfredo Bortoluzzi, João Carlos de Campos, Carlos Otaviano Seara, Luiz Lazarino, Paulo Preis, Simval Rosário Boerer, Napoleão de Oliveira, Neri Jesuíno da Rosa, Arlindo Junks, Rui Wilson, Nelson Alexandrino, João Sônego, Algemiro Manique Barreto, Fidelis Bach, Altair Guide, Mário Sônego, Aldemir Ugione, José Augusto Wilson, Roseval José Alves, Eduardo Pinho Moreira, Anderley Antonelli, Paulo Meller, Maria Dalfarra Naspolini, Décio Gomes Góes, Carlos Alberto Barata, Sérgio Ercílio Pacheco, Anderley Antonelli, Gelson Fernandes,
Clésio Salvaro, Márcio Búrigo. Poder Legislativo. O governo municipal é administrado pelo prefeito, mas o seu trabalho é fiscalizado pela Câmara Municipal, que é formada pelos vereadores. Tanto o prefeito quanto os vereadores são eleitos pelo povo. Vereador é a pessoa que elegemos para nos representar junto ao governo municipal e assim cuidar dos nossos interesses. Os vereadores elaboram as leis municipais, fiscalizam as contas e o emprego do dinheiro que o prefeito administra. Eles ainda fiscalizam o governo do prefeito, vice-prefeito e dos outros vereadores, quando estes não trabalham certinho, como manda a lei. O Poder Legislativo elabora as leis municipais. Atualmente, nossa Câmara conta com 12 vereadores. O que faz o presidente da Câmara? Ele preside e dirige as sessões. Também representa o Poder Legislativo em atos oficiais. Poder Judiciário. Quando uma lei é difícil de ser entendida ou aplicada, o Poder Judiciário esclarece como ela deve ser cumprida. É através do Poder Judiciário que nós vamos defender os nossos direitos quando eles forem desrespeitados. Fazemos isso através de processo judicial. Mas o que é processo judicial? É um meio, um conjunto de procedimentos, pelo qual se faz um pedido ao juiz para ser julgado e atendido. O pedido deve ser feito por um advogado e encaminhado ao juiz, que é o administrador da justiça. Qual a importância do Poder Judiciário? É através do Poder Judiciário que as pessoas vão lutar por seus direitos quando estes forem violados. O juiz tem serventuários que o auxiliam na administração dos processos. Por exemplo, o oficial de justiça. Ele leva a decisão do juiz à casa das pessoas envolvidas. O escrivão judicial registra o teor das decisões do juiz. Mas ainda existem outras pessoas que colaboram para que o Poder Judiciário atenda cada vez melhor a população. A comarca de Criciúma atende também aos municípios de Nova Veneza, Siderópolis e Treviso e conta com o trabalho de 10 juízes. O que é comarca? É a área de abrangência que o juiz atende, que pode ser de um ou mais municípios. Então, vimos os 3 poderes que cuidam da nossa cidade: executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos visitar o primeiro deles, que é o legislativo. A Câmara de Vereadores da nossa cidade, ela fica no Centro Profissional Criciúma, próximo ao Hospital São José. Nós vamos, no sexto andar, nós vamos estar, para atravessar a rua, vamos atravessar com a Marlene na frente, depois, por último, sempre um adulto, numa faixa de segurança invisível, que deveria ter o local da faixa, mas já está sem pintar. Então eu chamo de faixa de segurança invisível. Nós vamos atravessar em filinha e lá a gente vai distribuir em grupos. Eu vou com o primeiro grupo, subo com o primeiro grupo, aguardo vocês lá em cima, e o último é a Monique. Aí no meio a Rosa Chuta está organizando. Sempre no elevador, primeiro um adulto, para entrar primeiro um adulto e depois as crianças. Conta. Como ele é um prédio comercial, tem consultórios, dentistas, médicos, escritórios, a gente não sabe quantas pessoas vão estar dividindo o elevador conosco naquele momento. Então, primeiro as pessoas que usam o prédio, completa com a gente. Se for só um adulto e a gente, cabe 9 crianças. 9 crianças tranquilo, aí desconta do resto. Então, não entra a criança primeiro, para não acontecer de apertar lá e ficar para baixo e para cima. E eu estarei lá em cima aguardando vocês. Lá a gente tem a Juliana. A Juliana é uma funcionária da Câmara de Vereadores que está nos aguardando. Só que antes da gente subir no elevador, agora tem uma sala nova na Câmara de Vereadores, que é o memorial que ela vai estar apresentando pra gente, né?
apresentando pra gente. Então essa parte daqui, e lá em cima eu termino de explicar o resto. Nós vamos naquele prédio cinza ali, ó, cinza com preto. Marlene, queria fazer uma pergunta pra ti, para encerrar esse videozinho bonito que vai ficar para as crianças. Como é que é a turminha do futuro, para dar umas 2, 3 palavrinhas? Ele é um projeto de responsabilidade social das empresas de ônibus de Criciúma, que atendem crianças de 8 a 10 anos da rede pública, particular e municipal de ensino, municipal e estadual de Criciúma. Alunos de terceiro ano e terceira série e quarto ano. Faz o ano inteiro e sempre vai acompanhar. 7 viagens de estudo distribuídas no ano. Certo. Aquelas escolas escolhidas vão para aquele ano. Certo, obrigado.